Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e também estou concluindo o curso de medicina. Agora eu estou mais atuante na pediatria, então estou trazendo alguns temas relacionados à pediatria para informar os papais e mamães de primeira viagem, mas também de segunda viagem, terceira viagem, nunca é tarde para aprender algo novo, né? E eu quero falar sobre as assaduras. Por que elas acontecem, como prevenir, qual o mecanismo de ação de uma assadura e como você pode manejá-las em casa e quando são sinais de alerta para você procurar um especialista, tá certo? Os bebês, gente, eles têm a camada de pele 5 vezes menor do que os adultos. Além do mais, a camada de gordura que tem na nossa pele é uma barreira de proteção natural nossa. Ela impermeabiliza a nossa pele, né? É uma barreira química contra a entrada de algumas substâncias ou agentes irritantes, certo? E além dessas camadas de pele estarem mais finas, a camada de gordura ser menor, o pH da pele ainda não está tão consolidado, então é um pH mais alcalino, então não tem uma microbiota que atua de forma tão protetora na pele dos bebês, certo? E a camada córnea, para vocês terem ideia, a nossa pele tem algumas camadas, né? Camada basal, que é de células. Imagina um prédio. Então é camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. A camada córnea é queratina, que é o que protege a nossa pele, certo? Essa queratina são proteínas, certo? E junto da queratina vai ter os lipídios, que são gorduras que vão proteger a nossa pele. Nos bebês, essa proteção ainda não está consolidada, por isso que eles podem sofrer mais com lesões de pele, tá certo? Além disso, gente, os bebês, eles têm suas necessidades fisiológicas mais frequentes. Então, o bebê mama a cada 2, 3 horas. E quando eu falar em bebê, gente, entenda pelo menos até 2 anos de idade, tá certo? Que normalmente são a fase que o bebê ainda não está com o seu controle dos esfínteres, né? Que é quando você consegue segurar para fazer xixi, até o vaso, fazer cocô. O bebê ainda não está com isso tão consolidado até mais ou menos a fase dos 2 anos. Então, ele precisa usar fraldas. E aí, normalmente, esse bebê pode ter necessidades fisiológicas mais frequentes a cada 2, 3 horas. Então, uma dica que eu dei para vocês é: cocô, trocou a fralda na hora. Não deixar com cocô nunca. Fez cocô, trocou a fralda, tá? Como eu expliquei para vocês, nas fezes podem ter enzimas, né? Além do mais, o pH das fezes, dependendo se essas fezes podem ser diarreicas ou mais líquidas, esse pH pode ser o pH mais ácido, e isso é irritante para a pele, tá certo? Então, fez cocô, troca a fralda imediatamente. Xixi pode esperar 2 a 3 horas. Então depende da qualidade da sua fralda, do potencial de absorção dela. O xixi pode durar de 2 até 3 horas para você trocar, tá certo? Isso em bebês, digamos ali, 2 meses, 3 meses. Quando esse bebê já está acima de 6 meses, isso pode de 3 a 4 horas, tá certo? Isso até os 2 anos. Então, ali até 6 meses, 2 a 3 horas. De 6 até 2 anos, 3 a 4 horas, tá certo? Trocar quando fez xixi, 3 a 4 horas. Cocô imediatamente. E como eu expliquei para vocês, gente, as fezes geram essa irritação, certo? Na urina pode ter amônia, e a amônia também é irritante para a pele, né? E tudo isso pode gerar fissuras, pode gerar inflamações na derme, né? E na epiderme, que é o que a gente chama de dermatite. Então a gente pode chamar popularmente como a dermatite por fraldas. Tudo que termina com it significa inflamação. Então, dermatite, inflamação da pele provocada por fraldas. A questão é que muitas vezes essa inflamação da pele pode ter a presença de outros agentes infecciosos, principalmente fungos, que é o fungo Cândida. O fungo Cândida está presente em boa parte das dermatites por fraldas, certo? Mas não só ele pode estar presente. Em alguns casos pode ter a presença também de bactérias, tá certo? Algumas dicas para você prevenir as assaduras, além dessa troca de fraldas com uma certa frequência, é você deixar o seu bebê com o tempo sem fraldas com esses tecidos sintéticos. Então, a maioria das fraldas descartáveis vão ter tecidos sintéticos. E os tecidos sintéticos não são tão respiráveis. Eles retêm água e umidade. E tudo isso pode ser meio de cultura para o crescimento de micro-organismos, como, por exemplo, fungos. Deixar o ambiente superaquecido, reduzir as camadas de barreira da pele, que podem gerar mais irritação. Além do mais, dependendo dos tecidos, dependendo se essa fralda está mais apertada, pode gerar atrito e laceração que pode machucar as dobrinhas do seu bebê. Seu bebê é bem gordinho, né? As coxas, o bumbum, naturalmente são cheios de gordurinha e aquele atrito pode gerar machucados e lacerações ali na região. Então você pensa aí na receita, né? Aperto da fralda, tecidos sintéticos retém umidade, retém calor, enzimas das fezes, amônia da urina, tudo isso favorece as assaduras. Então, deixe o seu bebê com o tempo com fraldas de algodão
né? Algodão, aquelas fraldas de pano tradicionais de algodão, são tecidos respiráveis, que não retêm calor, que absorvem umidade. Então, escolha o momento do dia que você está com mais tempo para estar com seu filho, para deixar ele mais à vontade, para você botar essas fraldinhas de pano. Pra vocês terem ideia, com minha sobrinha, né? A gente faz isso normalmente, minha sobrinha tem 1 ano e 8 meses. A gente faz isso normalmente no período da tarde. Eu, como moro no Nordeste, o período da tarde é um período de mais calor. E aí, no período da tarde, como a gente tá mais em casa para brincar com ela, naquela hora do almoço, pós-almoço, né? E aí a gente deixa ela com as fraldinhas de pano, porque fez xixi, troca na hora, certo? Ou então bota só um shortinho mesmo, para ela ficar com as partes mais respiráveis, tá certo? E a dica, gente, para cremes, né, que podem ser utilizados, ou produtos que podem ser utilizados na região, é você evitar lenços umedecidos que tenham álcool ou fragrâncias na composição. O álcool, naturalmente, ele tira barreiras de gordura da pele. E um bebê que já tem uma camada de pele mais fininha, com menos gordura, com menos camada córnea, que você ainda vai utilizar o álcool, que pode reduzir ainda mais essas camadas. Ou fragrâncias que podem ser irritantes para o bebê está tendo contato com o mundo agora. Então tem algumas coisas que podem gerar um desconforto nele, podem deixar a pele do bebê mais irritada. Então evite lenços umedecidos que tenham álcool ou fragrâncias. Dê preferência, por exemplo, um algodão embebido em água morna, para você limpar o seu bebê quando você for fazer a troca dele, tá certo? Quando ele tiver feito cocô, se você puder lavar em água corrente com um pouquinho de sabão, é melhor, tá certo? Lembrando sempre sabonetes infantis que não tem álcool na composição. E pode dar preferência a sabonetes líquidos para os bebês, certo? Se for utilizar lenços, que nem sempre você vai ter disponível em chuveiro para utilizar, às vezes você leva um lencinho, dê preferência aos lencinhos que não tem fragrâncias nem álcool na composição, ou leve o algodão com uma água mineral que você pode utilizar para limpar o seu bebê, certo? Lembre sempre que o seu bebê tem muitas dobrinhas, então você tem que limpar essas dobrinhas para que não retenha esses restos de fezes e de urinas que podem ter amônia, enzimas que eu expliquei para vocês, né? E, além disso, existem cremes como, por exemplo, com óxido de zinco. O zinco é essencial para reduzir inflamação na pele, para ajudar na reestruturação da pele, da camada córnea, dos lipídios da pele. Então, o zinco é essencial para a pele. Então, cremes de assaduras, né, que tenham na sua composição óxido de zinco, são os que você deve utilizar para o seu bebê, tá? Outra questão, gente, qual é a diferença de um creme para uma pomada? Um creme, ele pode interagir melhor em regiões que tem água, né? Em regiões que são mais úmidas. Então você pode utilizar cremes. Então tem creme de assadura, por isso o nome é creme de assadura. Já as pomadas têm uma formulação mais oleosa, certo? Então elas podem gerar uma barreira oleosa. E o óleo é impermeabilizante, né? Então o óleo e a água não se misturam. Mas no bebê, o bebê pode ter um desconfortozinho por conta daquele óleo, certo? Mas não tem problema não. Você pode dar prioridade aos cremes de assadura que tem o óxido de zinco na composição, tá? Quando essa assadura, mesmo você tendo todos esses cuidados, ela é persistente, tem aquelas placas vermelhas brilhantes bem delimitadas, por vezes áreas esbranquiçadas ou descamativas, podem ser sinais que aquele bebê tem uma infecção secundária a uma dermatite. E principalmente, as que são mais comuns de acontecerem são pelo fungo Cândida. E aí, nesse momento, pode ser associado ao creme de assadura de óxido de zinco um antifúngico, por exemplo, a nistatina. Então, eles vão ter o efeito imunomodulador anti-inflamatório que o óxido de zinco tem, né, de restaurar a barreira da pele, junto com a nistatina que tem o efeito antifúngico associado a todos os cuidados que eu já expliquei para vocês. Essa pode ser uma alternativa nas assaduras que estão persistentes, com placas bem delimitadas, brilhantes, descamativas, né? Imagine, gente, se nós adultos, quando acontece a gente tem um atrito entre as nossas pernas ou ficarmos um pouquinho mais com assados, né? Isso incomoda muito. Imagina um bebê que não consegue expressar o que está sentindo. Normalmente ele expressa por choro, por irritabilidade, por alterações no comportamento. Isso é muito incômodo. Então tenham mais cuidado com essa questão de prevenir as assaduras nos bebês. A única forma deles se comunicarem é pelo choro, né? Muitas vezes alguns papais ficam aflitos quando o bebê está chorando demais, mas é a forma que eles têm de se comunicar com o mundo, é pelo choro. Então se o seu bebê está chorando é porque tem algo incomodando ele. E aí você vai observando o que é mais comum, né? Tá com fome? Tá com cólica? Será que tá assadinho? Tá com dor em algum lugar? E aí as mamães e os papais muitas vezes têm o dom de perceber o que é que tá incomodando o seu bebê. Então previne isso, como eles não sabem dizer o que é que tá incomodando,
deixar isso incomodando o bebê é muito chatinho. E até atrapalha a rotina dos papais, né? Que estão acostumados a dormir no horário, já estão acostumados com a rotina do bebê, quando de repente ele está irritado, chorando, e você fica um pouco aflito. Tá certo? Então essa é a dica, tá certo, gente? Trocar a fralda a cada 3 a 4 horas, fez cocô, troque imediatamente. Deixa seu bebê em alguns momentos do dia com fraldas de tecidos naturais, como algodão, respiráveis, tá certo? Utilizar para limpar ele, não utilizar álcool ou fragrâncias, utilizar, por exemplo, algodão embebido em água morna, ou se você preferir um lenço umedecido, prefira os que não tem álcool ou fragrâncias, né? Prefira as fraldas mais folgadinhas, não deixe elas tão apertadas, certo? Tem que ver com relação ao peso do seu bebê. E veja as questões dos tecidos sintéticos. Alguns bebês podem ter irritação a algumas determinadas substâncias ou formas que foram utilizadas ou, digamos, materiais que foram utilizados para a confecção daquela fralda. Então, se seu bebê está tendo uma resposta àquilo, você pode tentar substituir fraldas também, tá certo? Então, essas foram as dicas, gente. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que merece saber disso, tá certo? Se inscreve no meu canal para que não perca mais nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.